Olá pessoal, eu sou o pastor José Carlos e eu quero trazer mais uma reflexão para você, intitulada Uma Geração que Não Conhecia o Senhor. Eu quero me basear aqui no livro de Josué, capítulo 2, versículos de 8 a 10, que diz assim: Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo de sua herança em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração se levantou, que não conheceu o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Amados, a cada geração que se levanta na terra, Deus tem uma expectativa a fim de tornar o seu nome conhecido no contexto dessa nova geração, para que o nome dele se perpetue, para que a glória dele se perpetue de geração em geração, para que o nome do Senhor possa ser conhecido em toda a terra, em todas as gerações. E em nossa geração, nós somos a bola da vez, nós que vivemos nesse contexto desta geração, Não se espera que Elias ressuscite dos mortos, aliás, Elias não morreu, Ou não se espere que Isaías, que João Batista se levante dos mortos para vir falar de Deus, para vir exaltar, tornar Deus conhecido nessa geração. Deus conta comigo e com você, amém? Agora, amados, existe uma grande diferença entre conhecer a Deus e não conhecê-lo. É claro, parece óbvio isso, Mas eu vou explicar. O texto dessa mensagem vai dizer que nos dias de Josué, o povo serviu a Deus e testemunhou das grandes obras que Deus realizara em Israel por conta deste conhecimento. Então, Deus se tornou favorável a Israel porque Israel conhecia Deus, Israel adorava ao Senhor, cumpria todos os mandamentos, as festas ali, porque estavam tudo fresquinho na memória do povo. E Deus então deu vitória para Josué. O livro de Josué é um livro de vitórias, Teve algumas baixas, mas é um livro predominantemente vitorioso. Mas aí nós vamos entrar no livro dos Juízes, e logo no início do livro de Juízes nós vamos nos deparar com esse texto que eu li anteriormente, que diz que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Então, amados, a diferença entre conhecer e não conhecer é que quem conhece vai experimentar a bênção do Senhor, vai experimentar a vitória na guerra. Quem não o conhece vai experimentar a derrota. Foi isso que aconteceu com o povo, com aquela geração que não conhecia o Senhor. Nós vemos, amados, que a geração de Josué foi uma geração de conquistadores, uma geração de homens valentes, porque Deus era conhecido por eles. O livro de Josué, então, ele começa com promessa de vitórias, com promessa de conquistas que estavam condicionadas à obediência. O povo obedeceu e, como resultado, todo o livro narra histórias de conquistas, de vitórias. E com base nas vitórias de Josué, no final, ele propõe para o povo, Ele diz assim: escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos vossos pais que habitaram além do Eufrates, se aos deuses dos amorreus, aos deuses dos vossos pais, se aos deuses dos amorreus, ou eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Então, amado, Josué ele fez a sua escolha, e estava propondo para o povo fazer a escolha dele também. Bom, Deus prometeu e cumpriu. Mas assim como as promessas de bênção se cumpriram por causa da obediência, as promessas de maldição também se cumpriram por causa da desobediência. Às vezes a gente fica pensando, Deus só tem promessas boas, tal. Não, Deus tem promessa de maldição também. Deus tem promessa de derrota também, Não vamos ficar enfeitando o evangelho, não. Deus só tem vitória para o seu povo. Deus tem maldição também, caso o seu povo se volte contra ele, caso o seu povo não ande nos caminhos dele. Está na Bíblia, Então, olha só o que diz a palavra em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 20 ao 25. Presta atenção.
Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que significam os testemunhos e os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou de lá. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar a uma terra que juraram a seus pais, a terra que mana leite e mel. Amados, e continuando aqui, e o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Infelizmente, o que aconteceu não foi bem isso. Vamos ver o que aconteceu. Mais uma vez, lá o texto que eu li no início. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no termo de sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Amado, aquela geração morreu, aquela geração que servia a Deus, morreu. Eles não se preocuparam em passar para os seus filhos, em levar adiante o conhecimento de Deus, a história, o currículo, vamos dizer assim, de Deus para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, e assim, amados, aquela geração levou para a sepultura todo o conhecimento que eles tinham de Deus, todas as experiências e todo o conhecimento sobre Deus. Então se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem lhes fora ensinado a verdade sobre Deus. As consequências disso foram desastrosas. Tudo que aquela geração anterior havia conquistado, essa nova geração estava perdendo por não conhecer ao Senhor. Era para eles terem perpetuado os ensinamentos do Senhor. Amados, hoje nós vivemos um tempo parecido. Parece que esta geração está construindo uma história a partir dela mesma, desconhecendo os limites do passado, Tem gente que fala assim: não, essas coisas aí, elas são do passado, hoje a gente tem que ver coisas novas, a gente tem que se contextualizar, Estamos relativizando a verdade, parece que nós estamos tentando adaptar a palavra de Deus à cultura que nós estamos vivendo. E nós corremos o risco, querido, de repente estar reinventando Deus, um Deus que esteja conectado, que esteja de acordo com as nossas perspectivas para esta geração. Só que a gente corre o risco, amado, de começar a adorar um Deus estranho, um Deus que não tem nada a ver com o Deus de nossos pais, com o Deus dos antigos. Se nós formos reinventar Deus, reinventar no sentido, dar uma nova roupagem para Deus, aquele Deus mais relativizado, de acordo com a nossa tendência, de acordo com o que nós esperamos de Deus para os dias de hoje, nós corremos o risco de que aconteça com a nossa geração o que aconteceu na geração que sucedeu a geração de Josué. Vai se levantar uma geração que pensa que conhece o Senhor, mas não conhece. E aí começa uma história de derrota, e aí começa a diminuir os termos, as fronteiras de Israel, e o povo não sabe por quê. Mas a gente adora a Deus. Não é o Deus de Abraão que vocês estão adorando. Vocês estão adorando um outro Deus, mas não o Deus de Abraão. Por quê? Porque vocês deixaram o legado dos seus pais, porque vocês abandonaram a verdadeira fé que os diferencia dos pagãos, e começaram a inserir dentro do seu contexto cristão, dentro do seu contexto teológico, práticas, conceitos, ideologias humanas, humanistas ou pagãs, vamos dizer assim. E aí, olha só a continuação do texto, Vamos continuar aqui a leitura do texto sagrado e ver o que aconteceu.
Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais que os tirara da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos seus espoliadores, que os despojaram e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Agora, amado, é impressionante, porque eles não abandonaram o Deus para ficar sem Deus, eles não caíram no ateísmo, né? Falaram, não, nós não queremos Deus, não. Eles trocaram o Deus de Abraão, o Deus de Israel, pelos falsos deuses das nações circunvizinhas. Ou seja, ao invés deles serem influência para as outras nações, ao invés deles mostrarem para as outras nações a glória do Deus verdadeiro, não, eles esqueceram o Deus que os tirara do Egito e acabaram adotando para si os deuses estranhos. Bom, nós estamos vivendo os fins dos tempos, os fins da era cristã, a respeito da qual o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias muitos vão apostatar-se da fé, vão desviar-se da fé, vão seguir a ensinos de demônios. Ou, em outra palavra, como eu já disse em outro vídeo, que se levantarão falsos mestres, enganando a muitos, e pessoas que vão querer ouvir as coisas que satisfazem ao seu coração, e vão se cercar de mestres segundo a sua própria cobiça. Então, nós corremos esse perigo hoje, se nós não voltarmos às práticas das Escrituras. Amados, o mundo precisa ver Deus na igreja. O mundo precisa ver que a igreja é diferente. O mundo precisa sentir esse impacto da palavra de Deus. Nós não podemos relativizar as Escrituras. Porque, continuando o texto, por onde quer que eles saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado. E estavam, então, em grande aflição. O povo se corrompeu e se afastou dos caminhos do Senhor e tiveram que amargar sérias aflições. Que lição podemos aprender com essa história? Como será a geração que vai nos suceder? O que estaremos, ou o que estamos fazendo para que a próxima geração conheça o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Como será a igreja dos nossos filhos, dos nossos netos? Olha, amados, mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil deveria impactar a nossa nação, mas não tem impactado. Qual é o problema? Será que não estamos vivendo uma situação parecida com aquela dos tempos após a morte de Josué, após morte de Josué? Será que estamos vivendo uma situação como aquela? Crentes que não conhecem o Senhor. Reflita sobre isso, amados, e que Deus possa usar a sua vida para revelar a glória dele nessa geração tão confusa e tão perdida nas suas ideologias e na sua teologia misturada com tanta coisa que muitas vezes nada tem a ver com essa doutrina. Corremos o risco de estarmos adorando um Deus que nós inventamos, pensando que estamos adorando o Deus que nos inventou. Amém? Deus te abençoe. Se você achou interessante esse vídeo, então divulgue, se inscreva no canal, compartilhe, mas sobretudo, ore pela sua igreja, leia a Bíblia, abrace aquilo que está escrito antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outro modismo que possa surgir na sua igreja. O que está escrito? Porque
as modas da igreja, os moveres, essas coisas que vão surgindo, elas vão passando, elas passam, mas a palavra do Senhor é que permanece para sempre. Que Deus te abençoe.